Vamos à declaração de líder da bancada do PT. Na tribuna, vereador Lucas Carenhato. Só um segundinho, Lucas, para verificação do tempo. Obrigado, presidente Marisol. Novamente, bom dia a todos e a todas. Começando o nosso ano legislativo de 2024. Muitas demandas, um ano de muitos desafios também, de uma cidade grande, de uma metrópole do nosso estado, em que os problemas são antigos, mas que a população precisa de respostas ágeis para esses problemas antigos. Hoje recebemos, como de praxe, a visita do chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito Adiló, e achei oportuna a presença do secretário municipal de Educação. E eu me preparei para falar sobre o tema da educação, dados os mesmos problemas que nós nos deparamos a todos os anos. E aí eu fico pensando que parece uma novela, né? A novela está em desuso, mas todo ano nós temos a mesma situação, que é a questão da falta de vagas. E eu me permito usar um exemplo de uma mãe de 25 anos, que está aqui no plenário, a Camila, pedi autorização para ela, para que a gente pudesse usá-la como exemplo, a história da Camila. A Camila tem 5 filhos, ela tem o Murilo e o Theo, engravidou novamente de trigêmeas, a Luna, a Luísa e a Lívia. O Murilo e o Theo têm TDAH e as meninas são autistas. Então, nós falamos de um direito básico, que é o direito à inclusão. E aí vamos pensar aqui, geograficamente. A Camila mora lá no Jardelino, no São Vicente. E aí nós temos uma escola lá, que é a Escola São Vicente, que tem anos iniciais, mas uma escola que já tem muita demanda. O resumo da ópera é que hoje a Camila tem os filhos em 3 escolas. 3 escolas. Vocês têm noção disso? Uma mãe que tem 5 filhos, trigêmeas, e tem 3 escolas. Nós conversamos, eu já falei com o secretário Edson, ontem conversei com a promotora, a doutora Simone Martini, e aí destinaram para a Camila o Abramo Randon, para 5 crianças ficarem lá. Só que aí o seguinte, gente, as nossas escolas municipais, por mais que tenham muitos limites, são escolas que conseguem atender o tema da inclusão, por exemplo, com a cuidadoria. Só que elas foram para o Abramo Randon. Aliás, tinham ido para uma outra escola estadual. E aí o Estado, como paga um salário miserável para os profissionais em educação, não tem cuidadores. Então, eu estou trazendo o exemplo da Camila, de uma mãe. Aí a gente tem aqui o tema da inclusão, da primeira infância, da falta de vagas. E como a Camila, eu acho que vários dos colegas vereadores têm se deparado com mães que têm 2, 3 filhos e está um matriculado em cada escola. E isso não pode acontecer. Nós estamos no 4º ano do mandato, entrando, né, no 3º, quase 4º ano, final do mandato do atual prefeito e da nossa legislatura, e as respostas são muito morosas para esse problema. E eu faço aqui uma crítica de alguém que em todo início de ano letivo tem falado a mesma coisa. Nós temos a garantia do direito dessas crianças em terem escola, e o secretário Edson aqui trouxe os dados. É um absurdo que o município de Caxias do Sul despenda mais recurso comprando vaga na rede privada do que nas nossas escolas públicas municipais de educação infantil. Nós rasgamos dinheiro.
Então, nós temos que fazer... Como é que se resolve isso? Construindo mais escolas. Nos bairros, cito o exemplo da Camila. Para quem conhece os bairros e não vai nos bairros só para gravar vídeo perto de época de eleição, né, vereador D'Ambrosio, que nós conhecemos, mas pensem no Complexo Jardelino Ramos, no São Vicente, na Antena, um pouquinho mais para cima, o 1º de Maio, um número enorme de pessoas. Precisa de mais escola. Falamos da questão da habitação. Vocês sabem que lá no Reolon, nós vamos ter o Minha Casa Minha Vida no São Genaro, na região ali do São Genaro. E já tem o Rota Nova. Onde é que as crianças vão estudar? Então, nós temos o direito às crianças e essas mães. Colegas vereadores e vereadoras, o que a gente diz para a Camila? Que é uma mulher de 20, né, jovem. Como é que ela operacionaliza isso? Aí vocês podem dizer, não, mas é um caso atípico, é mãe de trigêmeas, tem mais dor. Mas nós temos vários casos, eu tenho vários no meu celular. Eu lembro do vereador Rafael, que falou várias vezes nos outros anos, de ter uma mãe que o filho estuda no Giuseppe e o outro filho estuda no Cristóvão, pela central de matrículas. Gente, não tem como ser assim. É um problema grave e que nós precisamos de respostas. Querem um outro exemplo? No início da atual legislatura, eu propus uma moção de contrariedade ao decreto 21.334 do ex-prefeito Cassina. Aquele decreto, ele reduzia o turno integral para crianças de 4 a 5 anos. Então, hoje, as crianças de 4 e 5 anos, elas têm turno parcial. Eu tenho me deparado com vários casos. Pensem numa mãe que tem uma criança de 4, 5 anos, beleza, ela matricula lá na central e consegue, vereador Adriano Bressan, o senhor que é presidente da Comissão de Educação, consegue um turno. E daí o que ela faz com o outro? Nós estamos falando de uma criança pequena, de 5 anos. Daí ela faz o quê? Tem contraturno lá no Monte Carmelo, lá no Pantanal, lá no Arco Baleno, lá no Montes Claros, falando de uma região da cidade. Não tem contraturno. Nós não temos nenhuma atividade para essas crianças. E aí, como é que essa mãe faz? Ela vai trabalhar com o coração na mão, porque essa criança de 5 anos vai ficar em casa, trancada. Então, é uma questão muito séria. Ouvi atentamente o nosso secretário, a fala do prefeito, e eu acho que o que nós temos de mais precioso na nossa cidade são as nossas crianças. Vários de nós aqui temos filhos, temos filhas, e é o nosso amor maior. E essas crianças que vão ser o futuro, a geração, elas precisam ser atendidas. Esse é um momento importante da nossa cidade, a eleição se avizinha, mas nós não podemos esperar mais 4, 8, 12 anos para que, daqui a mais de uma década, os filhos da Camila tenham esse mesmo problema. Isso que eu nem entrei no tema da inclusão. E mais, eu concluo a minha fala, e eu não estou na Comissão de Educação esse ano, mas quero me somar a essas discussões, presido à frente em defesa da educação pública estadual. Eu ouço dos colegas da Central, da Secretaria Municipal de Educação, críticas relacionadas de que a rede estadual em Caxias do Sul fecha turmas de anos iniciais. Eu acho, vereador Bressan, o senhor que é presidente, nós precisaríamos chamar aqui o Ministério Público, a CRE, porque se de fato nós temos turmas, salas disponíveis na rede estadual e nós temos as nossas escolas municipais abarrotadas, nós precisamos ter uma ação enérgica nesse sentido. Porque, por exemplo, lá no Jardelino, tem o Ivanir Marchioro. Lá na minha região, no Planalto, nós temos o Melvin. No Cruzeiro, nós temos o Imigrante. Temos o Província de Mendoza. Para nós não falarmos do Cristóvão, que mais da metade da capacidade está fechada porque está interditado. Então, o tema é complexo,
mas precisamos de respostas urgentes. A segurança, a garantia, a educação é um direito primaz das nossas crianças, dos nossos estudantes, e para que as mães e pais possam trabalhar, possam honrar seus compromissos com o coração tranquilo de que os seus filhos e filhas serão cuidados. Isso é o que a gente precisa da nossa gestão municipal, e eu estarei atentamente cobrando, até porque logo mais abre o prazo agora de transferência e nós vamos ter um mês muito complicado pela frente, pela constante falta de vagas, principalmente nessa fase tão importante que é a da educação infantil. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Em declaração de